e a gente é só passageiro prestes a partir. Boa tarde, queridos amigos. É sempre uma grande alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Obrigado pela presença de todos que nos acompanham dos Estados Unidos, do Brasil, os grupos que estão aqui juntos conosco, nesse trabalho abençoado, unindo tantos corações. Obrigado a todos que, junto no mesmo propósito de divulgar a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, que são a base de nossa vida para nosso aprimoramento espiritual, para a nossa caminhada. Então, nosso agradecimento a todos vocês que estão conosco na data de hoje. Muito obrigado. Então, vamos lembrar só que de colocar a água para ser fluidificada no momento que nós vamos fazer o passe coletivo, né? E vamos, então, acerenando as nossas mentes e os nossos corações. Vamos fazer a oração de abertura para pedir aos nossos benfeitores para nos abençoar nessa tarde de hoje. Senhor Jesus, estamos aqui nesses momentos abençoados, com os nossos corações abertos para receber as suas energias de amor e paz. Ajuda-nos, Mestre, a trilhar pelo caminho do bem. Dá-nos a sua luz para que não caiamos nas armadilhas da estrada, repleta de obstáculos e dificuldades criadas por nós mesmos, por nossa insensatez e falta de cuidado com a vida. Nesses momentos, nós buscamos a força e o alimento que nos mantém com firme propósito de vencermos nossas más tendências e de aprendermos a amar cada vez mais. Obrigado, Francisco de Assis, nosso querido amigo, nosso irmão, mentor de nossa casa, que juntamente com a sua equipe sempre está conosco, nos orientando para fazermos o melhor daquilo que está dentro das nossas possibilidades. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua luz. Assim seja. Bem, queridos amigos, hoje nós temos a grata satisfação de recebermos o nosso querido Daniel Rossi, que é filho da Elza Rossi, responsável pela nossa federativa. Ele é de Curitiba, um incansável trabalhador, dirige uma instituição que é o Multi-Irão, dando uma demonstração de extraordinário amor e caridade ao próximo. O título da palestra é Jornada da Vida na Visão Espírita. E nós, então, muito felizes, convidamos o Daniel para a sua intervenção. Fique à vontade, Daniel. Obrigado. Obrigado, querido, queridas, obrigado a todos vocês. E a nossa contribuição, ainda que pequena, será no sentido de que cada um de nós possamos perceber que nessa filosofia que a gente ama, que a gente busca estudar, o objetivo deste encontro nosso com esses pensamentos, com os espíritos, é o consolo. Ainda que possamos ver aspectos distintos em cada assunto que a gente estude, e o viés científico seja um viés bastante forte no nascimento da própria doutrina em si, de como ela foi constituída, das perguntas e respostas, do trabalho científico do grande Allan Kardec, nós queríamos ter um olhar científico sobre a vida, mas de tal maneira que não fosse com a frieza característica da própria ciência, nas suas pesquisas, nos seus laboratórios, nas suas teorias, né? Nós queríamos pensar de uma maneira sobre a vida, com um olhar científico, mas com esse engrandecimento que a doutrina espírita nos dá a respeito de quem somos nós, por que vivemos, ou como dizia o livro do Leon Denis, o porquê da vida. Nosso contato no dia a dia com pessoas com as suas vidas diferentes, a gente vê gente passando situações muito mais difíceis do que as nossas, e nos perguntamos por quê. Há um certo incômodo em nós entendermos um Deus criador e justo
quando nós olhamos pessoas que têm dificuldades e vidas tão diferentes entre si. Há um tempo atrás, peço licença aqui, a nosso instituto foi atendido pela coordenadora lá, porque vi uma família ali próximo, com as crianças, buscando comida no lixo. Isso agora, tem pouco mais de um mês atrás. Ora, ela recolheu, levou para onde, viu que precisavam, a história por trás disso, perderam renda, estavam sem ter o que comer. Aí a gente atende e já faz a primeira reflexão, que é atender com o coração, né? Mas por que é que eles passam por tudo isso? E os meus problemas, que eu achava que são muito grandes, não são nada perto do que eles passam. Por que há esse balanço todo da vida? Como Deus pode ser justo se cada um de nós tem uma vida, nessa visão ainda da ciência, e há tantas diferenças, tantos sofrimentos em níveis tão distintos? Aí, nessa semana, para completar, uma das filhas das crianças, que hoje estão melhores, o pai criou ali uma maquininha para vender churros, e ela foi acender o fogo explodiu na criança, e agora está melhor, está sendo tratada, mas, mais uma vez, nós estamos montando esse estudo, e aquilo nos chocou, mas por que, meu Deus? E a doutrina espírita nos dá uma visão de vida que faz com que a gente possa ter compaixão com esses casos dolorosos, mas sem entrar no pessimismo, no sentido de não acreditar que há uma explicação justa e perfeita por trás. Ninguém merece sofrer. Somos doentes e por isso ainda temos doenças no mundo. As doenças deixarão de existir quando nós deixarmos de sermos doentes. São reflexões que aprendemos com o Espiritismo. Então, nós estamos mergulhando de maneira entusiasmada neste tema para tentar entender até onde a ciência pensa a vida e como a doutrina espírita pensa a vida. E quando nós projetamos o elemento espiritual, que somos cada um de nós, criados por Deus, ao longo de reencarnações milenares, de existências que se perdem no tempo, aí sim nós imaginamos que a vida não é uma só, são múltiplas, e são tantas quantas forem necessárias, rumo ao infinito, rumo à imensidão. Joana de Anges fala para o Divaldo Franco que somente uma fatalidade nos aguarda, diz ela, a plenitude da vida. Então, aquela família, aquela criança, estão passando por um momento difícil e requer a solidariedade coletiva de todos os demais que estão por fora. E é desta maneira, em conjunto, em sociedade, uns com os outros, que nós evoluímos. É esse o sistema divino criado, a evolução pela convivência, a evolução pelo contato, o aprendizado um com o outro, o maior ensino menor. E nós temos o maior que nos ensinou, que é o modelo e guia, que é Jesus. Bom, com a paciência dos amigos, com essa introdução, nós queremos dizer que queremos abordar algumas falas, vou pedir licença para algumas leituras, para nós entendermos a ampliação que a doutrina espírita pode nos dar com um olhar científico, mas não com a frieza só desse olhar, e sim com o impacto que este conhecimento deve trazer para as nossas vidas, mudando nossas convicções, eventualmente ampliando a nossa consciência, podendo ampliar a nossa capacidade de amar, de afetar o outro com o nosso afeto, de ter a sensibilidade de saber olhar aqueles que não são vistos, que são invisíveis, saber olhar a nós mesmos. Esta é a maior proposta que nós podemos trazer em relação à doutrina espírita. Então, pois bem, vou pedir licença aos amigos para contar uma história, citando Stephen Hawking, uma breve história do tempo. Na ciência, o tempo nasceu, não havia antes, numa expansão chamada Big Bang, na teoria do Big Bang, que alguns dizem que é a teoria da criação do universo, mas os físicos nos corrigem. Ela não é uma teoria de criação do universo, ela é uma teoria da expansão do universo, do crescimento. A ciência ainda não sabe como o universo foi criado. Em O Livro dos Espíritos, nós vamos entender, com a linguagem de Kardec, que o universo é eterno. Então, certamente a ciência vai chegar a conclusões de que o universo existia e sob outras formas também, e talvez antes dos 14 bilhões de histórias que nós temos. Muito bem. Dessa expansão, os elementos químicos foram criados.
Os que nós conhecemos, os mais básicos, o hidrogênio, o hélio, um pouco de lítio, sim, esse mesmo que nós usamos nas baterias dos nossos celulares, foram criados há 14 bilhões de anos atrás. E, a ciência diz, as leis foram criadas sem que nós ainda saibamos exatamente como e por quê, mas elas são de uma perfeição absolutamente incrível, a tal ponto que a gravidade une e unia esses elementos em grandes nuvens de hidrogênio e hélio. E assim nasciam as primeiras nebulosas e nasciam as primeiras estrelas. Ora, do nascimento e evolução das estrelas até o seu fim, em geral, em grandes explosões, nós aprendemos que são essas explosões que criam os elementos químicos que nós conhecemos, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e tantos outros que nos formam, até o elemento químico ferro. Somente grandes estrelas, e nessas explosões maiores, que para além do ferro também são criados pelas estrelas, a prata, o ouro e os elementos ainda mais pesados. Muito bem. Parece um poeta que diz, mas foi um físico, o astrônomo Carl Sagan, que falou que nós somos poeira estelar. Há ferro em nosso sangue, cálcio em nossos ossos. E essas substâncias foram criadas por essas grandes explosões. Então, até aqui, nós temos essa imensidão de vida que nós somos do ponto de vista científico. Pois que é o que a ciência conhece. É grandioso esse estudo. É maravilhoso entendermos as leis da física universais, de como se dá essa criação, das primeiras galáxias, dos primeiros sistemas solares. O nosso já é segunda ou terceira geração, o nosso Sol, criado, portanto, aí há 5 bilhões ou 4 bilhões e meio de anos atrás, quando o nosso planeta foi criado, no local certo para a vida como nós conhecemos. Então, aqui nós temos essa observação primeira. A contribuição da doutrina espírita parece a criação do universo que existe para antes do que a ciência conhece, e existirá para depois do que a ciência ainda pode ver como limite. A ciência, agora há poucas décadas, não tem 20 anos, que foi descobrindo elementos químicos ou elementos materiais que eram absolutamente desconhecidos até 30, 40 ou 50 anos atrás, para trás. Descobriram eles que de toda a matéria do universo, que compõe o universo, que compõe as estrelas, o brilho das estrelas, das galáxias, tudo que compõe a gente, toda a matéria visível que nós conhecemos, compõe apenas 4% de todo o universo. Mais de 20% dele é composto por um tipo de matéria que a ciência sabe que existe, mas não conseguiu analisar. Chamam ela de matéria escura. Ora, esse conhecimento da ciência já ampliou e muito as possibilidades de haver elementos materiais, como os espíritos são, de certa maneira, quando se apresentam com o seu corpo espiritual, muito mais sutis, muito mais quintessenciados, que a nossa ciência ainda não consegue investigar a fundo e determinar o que é. Então, toda a possibilidade, todo o reino dos espíritos, e as suas matérias muito mais sutis e quintessenciadas que lá existem, agora podem ser mais observados pela ciência como um campo de estudo a ser penetrado melhor. E a doutrina espírita dá, já no começo de Livro dos Espíritos, uma explicação que é fantástica sobre os elementos gerais do universo, indo muito além do que a física pode ir. Nós temos uma paixão por esse assunto, pois que aí nos explica Deus, Criador de todas as coisas, que cria sobre ele dois elementos. Um, o material, esta matéria que nós conhecemos e que a ciência ainda está aprendendo a conhecer e a tatear. E outro, o elemento espiritual, que é essa fagulha, esse princípio inteligente, que ganha inteligência, se aperfeiçoa, se tornando um co-criador do próprio universo, ao lado de Deus, somente em contato com a matéria. É a união dessas duas forças, o elemento espiritual e o elemento material, que fazem a evolução acontecer, que fazem que nós existamos. Então, se do ponto de vista da ciência nós somos poeira estelar, ou seja, não somos pouca coisa, somos muita coisa, somos poesia das estrelas, do ponto de vista espiritual, nós somos criados por Deus,
um princípio inteligente, ativo, que ganha a infinitude, evoluindo em contato com matéria em sucessivas e inúmeras encarnações. É nesse burilamento, quando na matéria, por exemplo, a gente sente fome, frio, isso nos obriga a nos movimentarmos, nos obriga a evoluir. Se estivéssemos permanentemente em estado espiritual, sem essas obrigações, qual seria a inércia que seria vencida em uma? É um sistema belíssimo e do qual sabemos ainda pequena parte, mas é altamente consolador. Sabemos que a nossa vida tem essa magnitude, tem esta beleza, tem esta dimensão que a gente sequer podia imaginar há alguns anos atrás. Muito bem. Na obra Gênese, Allan Kardec, no capítulo 6, item 10, explica melhor sobre esses dois elementos universais e esse fluido onde todos esses elementos todos estão mergulhados, o chamado fluido cósmico universal. Se não vejamos, diz ele, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. Então aqui a doutrina espírita vai além do que a ciência ainda viu, dizendo que a matéria que nós conhecemos, toda ela, ainda é uma deformação, uma mistura, uma evolução de uma matéria-prima essencial que a gente ainda não chegou lá. Descobrimos a estrutura atômica dentro dos núcleos, os quarks, o elétron, matérias menores do que essas que são indivisíveis. Estamos quase chegando no conceito de que há uma matéria, como diz aqui o éter, na obra Gênese, que preencha tudo, que são as forças inerentes, que sempre presidiram as metamorfoses da matéria. São leis imutáveis, necessárias, que regem todo mundo, que criam todas as formas. Olha que sistema divino de como nós somos criados. Muito bem. Chegamos até aqui e precisamos conceituar, então, o que é a vida. Pois que o globo, a Terra foi criada nesses bilhões de anos, nesse passado tempo, em constantes mutações, ora muito quente e ácida, ora muito fria e gélida, formação das crostas, dos vulcões, o calor que vem do centro da Terra em direção à nossa membrana superficial, nosso solo, que é a nossa superfície, essas demandas todas, e foram nascendo esses pequenos seres. No começo pareciam apenas pequenos elementos químicos, mas foram ganhando forma, foram ganhando vida. Como deste ponto original chegamos a alguém como você e eu, ou como aquela outra família? A NASA, a Agência Espacial Americana, conceitua a vida dizendo que a vida é um sistema químico capaz de evolução darwiniana. Esse é o conceito da vida. É um sistema químico que é capaz de evolução, segundo o que pesquisou Darwin na obra Evolução, Teoria e Evolução das Espécies. Não há uma explicação espiritual evidente ainda, porque a ciência ainda não penetrou nisso. Já em O Livro dos Espíritos, sobre a vida, o que dizem as grandes almas luminares a Kardec? Kardec pergunta, o princípio vital, o princípio de vida, reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria? Numa palavra, é efeito ou causa? Resposta dos luminares, uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Este agente, princípio vital, que é uma variação do fluido cósmico vital. Sem a matéria, não há vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, todos nós temos um princípio vital, que é este fluido que nos anima, do latim, ânimo, que quer dizer alma, que nos dá essa alma, que é quando nós estamos vivendo aqui encarnados. Então, veja que, no conceito científico da vida, um outro ponto de contribuição da doutrina espírita. A vida é uma sensação química que evolui. E, do ponto de vista espiritual, o conceito é muito maior do que isso. Há um elemento espiritual, esse fluido animal, esse fluido de vida, que faz a ligação, que dá propriamente vida quando você relaciona a matéria, os átomos, as coisas, a matéria orgânica, com esse princípio inteligente
que somos nós, criados por Deus. A vida ganha uma imensidão em relação a isso. No livro Evolução dos Mundos, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, na primeira parte, André Luiz diz: toda essa riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob radiações da mente. Radiações que, no seu estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos no plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração. André Luiz diz que, ainda para eles, para os espíritos que estudam isso, ainda há muito conhecimento a saber de como essas coisas funcionam exatamente. Mas ele diz que, sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida, de ondas eletromagnéticas, como Emmanuel define o pensamento é onda eletromagnética, do livro Pensamento e Vida, do Chico Xavier, são controladamente reduzidas a áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento. André Luiz dá uma explicação como de um grande físico a respeito de um fenômeno que a ciência ainda desconhece, mas vai chegar lá, do qual se esculpem os planetas, e diz ele, fechando, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Então, a vida não é ao acaso. Olha a contribuição, um terceiro ponto que queremos trazer aqui. Não é uma conformação física que, diante de circunstâncias especiais, com a eletricidade, as descargas dos raios, e aqui aquela matéria orgânica ganhou uma formação e o ser unicelular apareceu e foi se desenvolvendo por adaptação. Não. Há espíritos superiores, luminares, arquitetos da vida, que trabalham para o grande Mestre Jesus, que foram arquitetando ao longo dos bilênios, não só milênios, né? Dos bilhões de anos, essas capacidades da vida ser gerada mediante também o pensamento, a radiação, o magnetismo das esferas superiores. Então, isso é maravilhoso da gente perceber. A nossa ciência imagina que a vida começou aí há pouco mais de 3 bilhões de anos, mas ainda há inúmeras teorias que ampliam sobremaneira este número. Bom, nós não queremos deixar aqui só uma imagem de que são conhecimentos, né, leituras de avanços espirituais que a doutrina espírita nos dá em relação à ciência. Nós queremos fazer com os amigos a ponte reflexiva, filosófica, de qual é o impacto na minha vida pessoal ao perceber essas informações, ao ouvir essas informações. Que tipo de transformação que elas devem causar na gente? Muito bem, vamos além. Para fechar essa questão da criação da vida, o objetivo desse tema Jornada da Vida, o Espírito Emmanuel, agora dessa vez, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, fala: dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Esta matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida deslançadas, pensadas. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E sem essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta. Lendo isso, parece um livro de poesia, me perdoa o entusiasmo. Não é lindo isso? Dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando as primeiras manifestações dos seres vivos. Olha o cuidado, o zelo. Numa comparação muito menor, uma mãe querida que vai preparar ali uma massa de pão para os seus filhos e colhe os elementos em circunstâncias específicas de pressão, de movimento, de calor ao forno, de amor, de afeto colocado ali. É como se esta mãe gerando alimento para o crescimento e vida dos filhos fosse a mesma lógica, mal comparada aqui, desses grandes arquitetos da vida crísticos que foram moldando a vida a partir desse protoplasma para que as primeiras substâncias e as células começassem a crescer e a evoluir. A obra Caminho da Luz, a obra Evolução dos Mundos, são complementares a essa parte introdutória de Livro dos Espíritos e também do livro A Gênese, de Allan Kardec, e dá uma conotação científica que amplia a nossa vida, a nossa visão sobre a nossa própria vida. Muito bem. A Terra passou, nosso planeta, nessa contagem de história,
por inúmeras situações, as mais diversas. E houve uma série de extinções, pelo menos 5 grandes extinções em massa, e a vida sempre deu um jeito de continuar. A vida sempre achou uma maneira de continuar melhor, de evoluir, de ir além para o que estava indo ali antes. Ao longo da história, Aristóteles foi o primeiro a tentar explicar o conceito de vida, usando ali uma teoria que ganhou séculos à frente, né? A igreja adotou, da geração espontânea, como se a vida gerasse espontaneamente. Aí veio Louis Pasteur, já há bastante tempo atrás, lá em 1862, perto do tempo de Kardec, e nos processos de estudos que ele nos desenvolveu, nos cedendo o conceito de pasteurização, né? Entendeu que a vida não existe micróbios, a vida não gera espontaneamente, não é bem assim, né? E aí nós temos hoje um panorama da ciência que são 3 teorias básicas que explicam a vida. Uma é o criacionismo, que a gente ouve tanto falar das polêmicas educacionais, devemos ensinar as pessoas assim ou não, adotado por correntes religiosas. Vejamos, a vida teria sido criada por uma força suprema, um ser superior. É a base do criacionismo. Sim, nós acreditamos que sim, que a vida foi criada por um ser supremo, mas não, a gente não se ajusta à crença no criacionismo em si, porque ele dá uma afirmação que nós temos uma informação ainda maior. Isso não quer dizer melhor, veja só, gente, é uma religião melhor que outra, não é isso. Mas a informação dada pelo espiritualismo moderno, como chamava Kardec, a doutrina espírita, nos ensina que não há geração espontânea. Há toda esta vida imensa por trás das grandes almas luminares que antecedem a vida no planeta, que vão planejando essas situações, né? E que há também situações físicas que são necessárias para que haja vida. E que em cada globo, em todos eles, a vida se manifesta sob formas diferentes. Nós aqui na Terra, nossa ciência está tentando buscar vida em outros planetas, em outras luas do sistema solar, outros satélites, tentando achar água, situações de vida que nós conhecemos baseadas no alimento carbono. Mas os Espíritos já nos ensinaram que há outras formas da vida ser criada, que não é somente a vida microbiana, e sim também a vida inteligente, diferente da nossa forma, a forma como nós nos conhecemos. E nós passaremos também por outros tipos de vida para chegar à evolução na nossa plenitude. Isso é de uma poesia inimaginável. Uma outra teoria fala da panspermia, que a vida na Terra teria se originado a partir de substâncias precursoras vindas do espaço. Também isso é possível. Acreditamos que também é possível. Os meteoros podem ter trazido aminoácidos, alguns podem ter trazido pequenas proteínas, e essas sementes de vida estariam sendo jogadas aqui na Terra. Há uma possibilidade disso acontecer, mas a teoria espírita, então, adota essa teoria? Não, porque ela também é incompleta nesse sentido de não antever, de não prever a existência do princípio espiritual, desses espíritos evoluídos que são os arquitetos da vida e que foram manobrando as formas de vida até chegar à forma com que nós conhecemos a nossa própria forma hoje em dia. Quando nós imaginamos e vemos da célula inicial, os seres unicelulares, uma célula, e todo o desenvolvimento da própria célula. Isso me lembra muito a doutora Marlene Nobre, saudosa, querida doutora, nas palestras que fazia, em nome da AME, sobre as células, a complexidade de uma célula. Me dá vergonha do tempo do colégio, quando estudava lá no ginásio, né? Para quem lembra do ginásio, quando existia, na biologia, a gente via as mitocôndrias, o citoplasma, a gente tinha que decorar aquilo. Agora a gente lança um olhar sobre esse assunto e vê, meu Deus, que máquina espetacular que são as mitocôndrias. Tem um professor da USP que deu uma palestra sobre as mitocôndrias, os motores que ela tem, a regulagem quase inteligente que ela tem de permitir a entrada de alguns elementos para dentro de si, como alimentos, mas não a de outros que seriam perniciosos. E o filtro de saída que tem o resultado dela. Aliás, foi assim, nesse processo de entrada e saída, que nós vimos células produzirem a fotossíntese dos elementos água, oxigênio, gerarem um açúcar, a glicose, o mesmo açúcar que a gente usa no nosso cafezinho como alimento delas. E esse processo químico dava um resultado terceiro, um composto que era jogado fora, que era o oxigênio.
E essas células foram inundando nossos mares de oxigênio. Depois, as plantas, os musgos, as primeiras células vegetais, foram inundando, a partir da clorofila, né, o ar de oxigênio, permitindo mais à frente a vida como nós conhecemos. Os primeiros elementos ali, estomatólitos, que eram nossas primeiras células, foram ganhando complexidade, até a vida marinha explodir em complexidade dos peixes. Até os peixes observarem nas águas rasas a possibilidade de ir para a areia para encontrar comida ou depositar seus ovos. De perceber que o ovo dentro da água já está no ambiente líquido, é diferente, mas para ele funcionar fora da água, ele tem que criar uma camada, que é o ovo como nós conhecemos, porque mantém o líquido dentro de si. Assim, os primeiros anfíbios nascem decorrentes disso, podendo colocar seus ovos nas primeiras terras, e a grama, que são os trigos, as cevadas, ganharam todo, né, a verditude do planeta, e assim nós fomos caminhando, evoluindo ao longo de bilhões de anos. Estamos saindo 3 bilhões de anos para agora alguns milhões de anos atrás. Quando dos anfíbios fomos identificando os répteis, e de repente o excesso de oxigênio pode ser uma das explicações para os répteis ganharem a dimensão que ganharam, os dinossauros, e diz o espírito humano que eram ensaios, alguns assombrosos da vida, até os espíritos luminares, arquitetos do planeta Terra, das nossas vidas, encontrarem o elemento ideal da onde iriam formar as características físicas dos corpos que abrigariam os seres inteligentes criados por Deus no seu processo evolutivo, que somos todos nós na nossa pré-história. Bom, há 60 milhões de anos, na península de Yucatán, no México, né, um meteoro cai e nós temos ali o processo de extinção dos dinossauros, sobrevivendo apenas os animais que tinham ali até perto de 15 centímetros, que eram os mamíferos. Então nós temos agora um novo reino dos mamíferos, somente há 60 milhões de anos atrás. Desde que a Terra já tem mais de 4 bilhões e meio de anos de história, de vida, até chegarmos a quem nós somos. Os mamíferos ganham as planícies na África querida, no seu coração, os primatas, e nós não descemos da árvore, diz Emmanuel. Há pontos de convergência no processo evolutivo, mas uma dúvida que a ciência tem de alguns processos que foram muito rápidos na evolução dos antepassados do homem, que a ciência não consegue explicar. Chamam isso, vulgarmente, de elos perdidos. Ainda não encontraram um fóssil que pudesse explicar a evolução, e não vão encontrar, porque Emmanuel disse que, em algumas situações dessas, os espíritos programaram cirurgias, né, perispirituais, que é o corpo, uma matéria muito mais que diferenciada, que a gente ainda não vê na ciência formal, o corpo do espírito, né, que, uma vez então reencarnado, plasma como fosse um modelo organizador biológico, como dizia Fernando Guimarães Andrade a respeito do perispírito, né, modelando a organização física. E assim nós temos, em poucos anos, poucos milênios, evoluções fantásticas nas feições humanas que abrigariam o nosso antepassado espiritual, né? Nós, no nosso começo de caminhada, ainda simples e ainda ignorantes. Veja que os homens neandertais têm 500 mil anos atrás, e apenas em 400 mil anos fomos para os primeiros sapiens. É muito rápido, perto dos mais de 6 bilhões de história dos últimos ancestrais comuns na nossa árvore genealógica, na nossa árvore darwiniana. Muito bem. Eu não queria cansá-los com tanto entusiasmo a respeito de informações científicas, porque vejo que é uma ciência bastante acessível, essa, né, a que nós estamos trabalhando e aprendendo, é acessível a ponto de podermos refletir sobre a grandiosidade do processo evolutivo. O quanto a ciência ganha quando passa a observar os conhecimentos sobre a vida sob a ótica espiritual. Porque é uma lacuna que ainda falta. Se a gente ainda tem, na ciência, uma dificuldade incrível de entender sobre a matéria escura,
A energia escura que compõe 70% do universo, que é responsável pela expansão das galáxias, o espaço está se expandindo, as galáxias estão ficando cada vez mais distantes de nós. Toda essa fluidez, essa energia, nós ainda estamos tateando, nós enquanto ciências, enquanto ciência. Então, a beleza da doutrina espírita é nos dar uma visão espiritual sobre a vida, entendendo que é este espírito, os elementos espirituais, os princípios inteligentes, que em contato com os elementos materiais, que fazem, que permitem o processo de evolução. São muitas gerações para essas revoluções do globo fazerem efeito e terem o seu efeito. Bom, então, em resumo, o que temos até então? Temos que, na formação do Livro dos Espíritos, tudo está em tudo. Deus, que preside essa criação, está dentro de nós, como dizia Raul Teixeira, médium de Niterói. E também, além de ser imanente, de estar dentro de nós, é transcendente, também está fora de nós, está em tudo. Como os Espíritos diz, tudo está em tudo. Como diz Kardec, na obra Gênese, há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. A gente vê Emmanuel dizendo na Caminho da Luz, as formas de todos os reinos da natureza, da pedra, às plantas, aos animais irracionais, aos animais racionais, foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta, tudo obedecendo ao plano estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, Jesus, o Cristo. Na obra Evolução Anímica, do grande Gabriel Delane, aos tempos de Kardec, ele escreve: o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Olha que interessante. Deus cria esse princípio inteligente que se individualiza lentamente. Não é num tipo físico qualquer que agora aqui de repente num gesto mágico de Deus a vida nasce. Isso é mais próximo do criacionismo? Não. É um processo que leva tempo, né? E nós vamos ganhando a nossa individualidade lentamente, estagiando, não nós individualmente, mas a nossa estrutura vai estagiando nos demais reinos da natureza, até que, enfim, ganha individualidade no momento que a gente ainda não sabe precisar, como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Não sabemos exatamente quando se dá esse processo, né? O start do princípio inteligente da nossa vida em si, nosso começo de caminhada, né? Porque, em última análise, começou lá atrás, quando essas células começaram a se desdobrar, a se multiplicar, a ganhar a capacidade de se replicar. O DNA. Meu Deus, o código genético, o DNA, o nosso é muito próximo de alguns animais, muito próximo dos chimpanzés. Alguns tipos de moscas da banana que tem 40% do seu DNA próximo ao nosso humano. Isso mostra o nosso lado da evolução animal. Nós temos sintomas, a respiração, que foi aprendida no tempo que nós tínhamos brônquios, ou bráquios, dos peixes, dos anfíbios. Nossas crianças nascem no útero ainda cercado pelo mar, que é a placenta, pelo líquido. Nós temos um componente animal, que é a formação física das nossas estruturas, mas a formação de quem somos nós de fato, uma pergunta filosófica: quem é você? Quem sou eu? Isso é o elemento espiritual que vai responder. Nós somos o que pensamos, não é o cérebro do corpo que pensa, é a mente do espírito. Como se fossem duas formas aqui, pode tratar como se fossem dois corpos, uma extensão da outra, mas é uma só, como espírito é uma só. Como nós nos representamos com a forma plástica, chamamos de peri, contorno, espírito, né? O perispírito, nosso corpo espiritual. Então, nossas ondas mentais formam quem nós somos. A gente pode estar aonde queremos estar agora pelo pensamento.
Pelo corpo físico, isso não é possível. Eu preciso atravessar os espaços entre um espaço e outro. Eu preciso caminhar, ir. Estou limitado a velocidades físicas. Mas nossa alma, eu posso estar com a minha mãe querida aí em Londres agora, pelo pensamento. Ela pode, o que não é raro, peço desculpas por dizer, telepaticamente, captar minhas sensações, minhas dores, minhas frustrações no mesmo segundo. Você me mandou uma mensagem. Tudo bem aí? Como é que ela sabe se eu não falei nada, não postei nada, não comecei nada? Né? Como é que o pensamento pode ser captado mesmo a distâncias incríveis? Porque estamos banhados num éter universal, num fluido cósmico universal. E este não nos limita, esse nos engrandece. Então, quer dizer que eu posso, então, desdobrado do corpo, caminhar e ir para um outro sistema? Ora, se a nossa condição moral e envergadura moral nos desse uma leveza tal de peso específico no campo dos pensamentos, sim, poderíamos. Mas não é o que de fato acontece, que nós somos limitados à nossa própria limitação. Pensamento é uma frequência, são ondas eletromagnéticas. Eu só posso conectar um rádio que eu quero quando a estação do rádio e o dial do meu rádio estão conectados. A estação tal, não é isso? Um canal tal é da internet, tem a mesma frequência. Eu não posso visitar um mundo superior, onde a frequência é muito mais sutil, porque eu não tenho essa frequência, né? É uma situação física. Não é alguém que fica na porta, um porteiro, deixando você entrar ou não, né? Situações especiais podem acontecer, dos espíritos superiores nos levarem a alguns lugares, né? Por merecimento ou para nossa reflexão, para que acordemos melhor. Mas é a nossa condição que diz a nossa limitação ou a nossa infinidade. E, por fim, como frase de reflexão de Leon Denis, que diz: na planta a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-te consciente, diz Leon Denis. E esse é o objetivo final da nossa fala para reflexão aos amigos. É de que essa compreensão de que nossa caminhada é muito, muito longa, já como princípio inteligente. E antes da nossa formação como indivíduos, há uma caminhada muito e muito longa na criação da vida, de princípio que vai se desenvolvendo em contato com esse desenvolvimento das células, dos primeiros animais, das primeiras plantas, aos primeiros animais, e assim as suas formações. Nós vamos encontrar na Revista Espírita informações deliciosas a respeito dos animais. Quando eu falo que o planeta Júpiter, por exemplo, é um local de espíritos muito mais evoluídos do que a gente aqui na Terra, diz lá Kardec, os animais existem lá também e são mais evoluídos que os nossos animais aqui, mas ainda não são os indivíduos criados por Deus tal como conhecemos. Imagina, mais que golfinho, do que cavalo, do que macaco, chimpanzé, do que um cachorro, com a sua inteligência, com o seu carinho. Sim, porque tudo evolui. Nada é estacionário em a vida. As formas do globo estão em constante mutação. Agora, neste momento, está frio aqui no sul do Brasil, está muito calor aí em alguns países da Europa. Esses são os movimentos naturais do nosso globo. Amanhã será outra estação. E diversas ocorrências, né, externas acontecem para que o globo também se ajuste, né, e vai também evoluindo e também se transformando, como já foi muitas outras vezes no nosso passado remoto ou distante aí na Terra. Somos hoje espíritos lúcidos, conscientes de nós próprios. O nosso dever é nos consolarmos, não nos deixarmos abater, quando o conhecimento desta envergadura caminha até nós, ou quando a gente caminha até ele. Quando as coincidências fazem com que cada um de nós pudéssemos ter tido contato, estamos tendo contato com a doutrina espírita, com as obras de Chico Xavier, com a ciência e a doçura de Allan Kardec, com o trabalho missionário de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, com os conhecimentos de linguagem espirituais de Haroldo Dutra, dos queridos psicólogos, dos pensadores, até chegar em cada um de nós às pessoas mais simples. Tudo isso tem um objetivo. A vida foi criada
e modelada sob o amparo do nosso Cristo Jesus. Isso está em todas essas obras. Esse Espírito magnânimo, que quando esteve encarnado aqui para ensinar de forma definitiva o nosso jeito de ampliarmos nossa consciência, amando, sermos caridosos, que nada tem a ver com doação de coisas, tem a ver com sentimento, a ternura pelo outro, o acordar um pouco mais cedo, o trabalhar um pouco até mais tarde, o sorrir um pouco mais, o olhar alguém mais claudicante, que está com maior dificuldade, estender a mão, nos aproximarmos das pessoas que mais padecem, que mais sofrem, porque nesse contato, e é nesse contato que a nossa vida, que já é grandiosa por toda essa história que nós resumimos aqui, ganha ainda mais vida, com perdão da redundância, ganha mais alma, ela fica mais animada, de ânima, pelo latim alma. E essas são as reflexões que nós podemos fazer a respeito dessa grandiosidade que temos nas mãos, que é um conhecimento que deve penetrar-nos pela reflexão, mudarmos nossos pensamentos ou as formas de pensar, mudar a nossa visão sobre as coisas, sermos mais sensíveis às questões da natureza exuberante que nos rodeia, a sermos mais sensíveis com as pessoas que nós dizemos serem diferentes da gente, ou mais difíceis, ou daquela outra denominação política ou religiosa. Nada disso importa. O que importa é a nossa contribuição, a nossa consciência sobre a vida, na relação com essas pessoas de respeito, de amparo, de quietude, de igualdade, de fraternidade, pois que essas são os resumos, né, das palavras que nascem todas da maior palavra que se pode ter, como está no Evangelho, depois da reencarnação, segundo o Espírito Erasto. Lá no item tem a lei de amor, no Evangelho segundo o Espiritismo tem o amor propriamente dito, que é o sol interior que nos ilumina, que nos inunda de vontade de viver cada vez mais para o próximo. E quando a gente não sabe quem é o próximo, como os discípulos também não sabiam, quando Jesus dizia isso, ao ser perguntado qual o maior dos mandamentos, amar a Deus, esse Criador de tudo, eterno, justo, bom, nosso Pai, nossa Mãe, sobre todas as coisas. E ele acrescentava, e ao próximo como a ti mesmo. Os discípulos entendiam amar a Deus, pois que estavam nas Escrituras, na lei mosaica, mas e ao próximo? Quem é o próximo? Ele cita um exemplo do dia a dia, pitoresco e transformador. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, e todos conhecemos a história do bom samaritano. Sejamos nós, na humildade, os samaritanos que procuramos ser bons para os outros, com um olhar afetuoso, de mansuetude, pois que bem-aventurados os mansos, pois nós lhe daremos a terra, os humildes. É essa postura que a vida nos pede, diante da grandeza que ela é. E assim, eu agradeço aos amigos pela paciência de ouvir a nosso otimismo, nosso entusiasmo em relação à vida, quando nós entramos nesses caminhos que vão além da biologia, da química e da física, e ganham os caminhos do infinito, quando nós entendemos Deus Criador, Jesus, nosso mestre, guia, e os espíritos luminares que atendem a cada um de nós nas nossas necessidades mais íntimas. Façamos, pois, a nossa parte, mais conscientes, mais determinados, mais animados, para passarmos ao outro o nosso ânimo. Não passarmos somente nossos medos, nossas frustrações. Passarmos a nossa verdade, nosso ânimo, que é o que de melhor nós podemos fazer nesses momentos tão difíceis de transição, de mais uma delas, porque passa o nosso planeta. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado. E ficamos à disposição para um bate-papo. Daniel, nós temos uma pergunta que está na tela. Você poderia responder, por gentileza? Assim, o começo do ser humano começou nos átomos, querida Sandra, estou vendo aqui agora. E fomos evoluindo também através dos animais, anfíbios, etc. E até das plantas. Sim, vejam com esse detalhe que é bastante importante.
O princípio inteligente foi evoluindo, sim, desde as primeiras conformações atômicas que foram ganhando capacidade de autonomia, ou seja, de produzir o próprio alimento. Mas não que essa seja a minha reencarnação lá atrás, exatamente. Não é esse o processo. O princípio inteligente ganha essa experiência de vida, essa inteligência coletiva, ao longo desses bilhões de anos, estagiando nos minerais. A gente vê uma pedra e acha que ela está parada. Se você olhar uma pedra microscopicamente, eletronicamente falando, você verá uma vida intensa e átomos com seus elétrons à velocidade da luz girando por ali, se conjugando, se aperfeiçoando. E quando há uma lasca de uma pedra, você tem uma série de situações de pressão e dos átomos, né, situações quânticas e atômicas que acontecem ali dentro, num mundo que para a gente era invisível até poucas décadas atrás. Depois as plantas, depois o processo celular, depois no reino dos animais, uma longa caminhada, até que no momento que nós não sabemos como está no livro dos Espíritos, Deus nos individualiza, mas já no estágio corporal, já aperfeiçoado pelas angelitudes, que foi ali, na história entre o Homo erectus, né, até o Homo sapiens sapiens. Foi esse o processo de individualização. Sem entrar na outra seara, que é, no planeta Terra, esses primeiros habitantes originários daqui mesmo, que aprenderam a fala, a fazer as primeiras ferramentas, a começar a conviver como clã, como famílias, não cada um isoladamente, né? Foram ganhando situações e um vizinho muito querido que veio do espaço, aqui resumido a toda a lógica dos exilados de Capela, que também está na obra A Caminho da Luz, magistralmente escrita. Esses espíritos degradados, um sistema da constelação de Cocheiro, né, um dos planetas que estava atrasando o processo evolutivo lá, foram convidados, digamos assim, ou convocados, digamos assado, né, para estagiar aqui no nosso orbe, junto com esses habitantes mais primitivos. Né? Então, assim, nós tivemos os egípcios, os arianos, né, a história da Índia, né, dos hebreus, esses 4 grandes povos que vieram já mais avançados, que foram se intercambiar com esses povos aqui nascentes. Né? Alguns de nós dizendo assim, eu acho que eu vim de lá. Eu pessoalmente acho que sou daqui nascente, ou seja, vim bastante acanhado, bastante simples, né? Bastante ignorante, que é nessa situação como nós somos criados. Mais uma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. O Daniel se colocou à disposição. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Posso Mais ler aqui? uma aí, ó. Leonardo, querido, no livro Libertação, de Luiz, nos traz a seguinte frase: a geração do universo tem as mãos de Deus, onde matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação de energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio às mais complexas unidades atômicas, é o poder do espírito eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons, na estrada infinita da vida. Por isso, a gratidão é a melhor ferramenta para nos reconectar com o amor universal. Maravilhosa passagem, né, de Luiz, e um espírito cientista, né, a encarnação de um médico que entrou nessa seara científica que é muito linda. Quando nós vamos entendendo que os átomos, a sua conformação, não se dá ao acaso do universo. Portanto, esse pensamento divino, como diz o próprio André Luiz, na obra Evolução dos Mundos, esse auto-criador do Pai, que está em todas as coisas. Não há um espaço no espaço que seja constituído de nada. O vácuo não existe. Né? O nada não existe. Né? Há um conceito de vácuo, que em tese seria um local que não tem nenhum elemento químico, mas a ciência já sabe que nos espaços que há muito pouco elemento químico, há alguma coisa ali. Portanto, o nada de fato não existe, comprovando a assertiva dos espíritos luminares na obra O Livro dos Espíritos. Né? Então, o magnetismo, né, dos co-criadores de Deus, os espíritos crísticos, os que trabalham para Jesus, né, que dão esses arranjos nesta ou naquela outra direção, desta ou daquela outra forma, para as complexidades atômicas gerarem
os possíveis corpos, orbes e tudo que nós conhecemos. Né? Obrigado, querido. Obrigado muito, Leonardo. Muito obrigado a todos vocês. Ivana, muito abraço. Obrigado. Mais alguma pergunta? Está lá. Tem mais uma pergunta aí. Estou lendo aqui, tá? Mas esse começo da evolução com os átomos animais já foi há muito tempo. Mas isso ainda acontece ainda hoje em dia? Sim. Para responder com o próprio Jesus, no Evangelho, que diz, falando de Deus, o seu Pai, disse, meu Pai não cessa de trabalhar, ou trabalha sem cessar. As criações atômicas se dão a todo instante. Em outros sistemas, há neste momento sistemas solares que estão começando a sua vida. Estão nas nebulosas, a estrela acabou de acender, e ainda em volta desse sistema há muita poeira que vai se juntar por acidentes cósmicos ali até se amalgamarem e criar os primeiros planetas. Se os elementos químicos são os mais pesados, nós temos planetas parecidos com a Terra, com Mercúrio, com Marte, com Vênus, que possuem os elementos conhecidos que nós conhecemos, pedras, água gelada, ou alguns gases. Ou somente os gases como hidrogênio e hélio, que são muito mais simples nos modelos atômicos, que formam os planetas gasosos, que nós conhecemos Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. E a todo instante, planetas, sistemas estão sendo criados, o universo não para. E aqui na Terra também, a cada corpo que se vai, pode ser uma casca de banana, um animal, quando perece, o seu corpo, aqueles átomos, voltam e vão se constituir de novas coisas. Esse processo de aproveitamento, de vai e vem, acontece a todo tempo. Há uns anos atrás, na Inglaterra, uma pesquisa maravilhosa foi feita. Conseguiram, de certa forma, colorir alguns átomos de uma planta, né? E ali dava para identificar os átomos dela. Essa planta, depois de murcha e morta, esses átomos foram dar origem a outras plantas e em alguns outros locais, próximos ali ou não. Né? Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A lei que Lavoisier descobriu, ou revelou, né? É uma lei cósmica espiritual. Né? Meu pai trabalha sem cessar. E a todo instante a vida pode estar querendo começar em qualquer parte do universo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu gostaria só de fazer uma observação, por favor, se você me permitir, Daniel. Claro. De repente você pode dar mais alguma explicação complementar. É que quando nós observamos esse aspecto que fala da questão científica, né? Essa maravilha, essa grandiosidade de conhecimentos, ela acaba nos dando assim uma fé realmente muito mais profunda e muito mais forte, uma fé mais, digamos, raciocinada, como o próprio Espiritismo diz, porque nós começamos a entender que não é algo assim completamente fora como se fosse um passe de mágica. Existe todo um processo, né? Todo um que demora, que depende de tantos fatores, desse processo de evolução, né? Sim. E é claro que daí nesse aspecto, a gente tem que tomar cuidado que essa fé raciocinada não nos faça enregelar o coração, como o próprio Kardec nos diz, né? Então, você poderia falar alguma coisa sobre isso, que eu acho que é um ponto bastante importante, porque senão a gente fica preso à ciência, o aspecto científico, e, né, temos que tomar cuidado, mas não sei se você poderia acrescentar, por favor. Acho isso fundamental, muito importante. Como nós dissemos no início, esse viés científico é característica do conhecimento sobre a vida, porque é uma explicação que a doutrina espírita nos dá. Mas nós não podemos ficar na frieza das explicações científicas. Elas têm que caminhar atendendo ao objetivo da própria doutrina espírita, segundo Kardec, que é consoladora. Afinal, ele é o consolador prometido.
Na hora que a gente sabe, a partir de uma informação científica de algo, o quanto isso nos consola, o quanto isso vai me mudar, ou pode nos mudar, para que a gente seja melhor, para que te ame mais. Este é o único, o maior dos objetivos. Quando está aqui, em depressão, deprimido, com uma tristeza profunda, né, de repente a gente vai se abatendo, né? Ora, essa informação científica sobre a vida pode nos dar um ânimo, dizendo assim, a reflexão, né? Meu Deus, como a vida é grandiosa. Eu fui criado para também ser co-criador, criado para amar. E passamos a entender que as grandes biografias, Francisco de Assis, Chico Xavier, Allan Kardec, entenderam este chamado da ciência para que ela escorra para o coração. Então, ela nos faz ver diferente, temos mais consciência, mas só há mais consciência mesmo quando esse aprendizado está aqui no nosso cérebro, né, ele escorre para os nossos corações, nessa figura de linguagem, né, nos dá o sentimento, como o amor é o sentimento por excelência. É como se fôssemos dizer, citando um médico que escreveu um livro há muitos anos atrás aqui no Brasil, Dr. Marco Aurélio, um livro científico, o livro chama-se Quem Ama Não Adoece. Talvez seja uma boa explicação para isso, né? A obra dele partia desse pressuposto. Amar os outros, ser altruísta, ser caridoso, né, faz bem para a saúde. Ora, é uma informação científica, mas que muda a nossa vida, nosso jeito de ser. Por quê? Nós temos que, para ter mais saúde, amar mais. E isso não é só entregar um prato de sopa para um catador que passa distante, sem saber o nome dele, sem saber a história dele, sem ter mais proximidade. Fazer como fazer Jesus na passagem do bom samaritano. Para ajudar, limpa as chagas, atende, acolhe, afaga, consola, trouxe para sua própria casa, deu-lhe umas moedas, deu-lhe o que dormir, onde dormir, umas moedas no dia seguinte para que caminhasse, foi além. Se alguém lhe pede para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Isso para nós é a ciência nos emocionando, né? A ciência nos ajudando a termos mais consciência, mais sentimento pelas pessoas, pelos animais, pela vida, pelas coisas, por nós mesmos, especialmente por nós mesmos. Passar a amar o outro à medida que eu também aprendo a me amar, pois que há muita vida que foi criada por muita gente muito importante até chegar aonde eu estou. Então a depressão não deve me levar. Então a tristeza não deve me abater. Eu devo seguir em frente. Eu devo perdoar as pessoas. Isso é científico. Nesse sentido. Ok, muito Querida, obrigado. Tem mais alguma aí? Acho que não, né? Vânia, Não. tem uma aqui de Vânia de Vânia, Souza. Obrigado. Você diz, você faz um trabalho, obrigado, com mutirão. Como outras pessoas podem ajudar esse projeto para que possamos ser co-criadores desse trabalho? Eu só agradeço, porque eu tenho uma mãe que eu tenho, né, que sempre me inspirou, me deu força para isso, pois que foi a doutrina espírita, neste olhar filosófico, científico e religioso, né, que ela me deu desde que nasci, por causa da minha mãe, do meu pai, que eram espíritas, que pôde me fazer ver que nosso modelo é Jesus. Francisco de Assis é o modelo, o espírito mais perfeito que passou fora de Jesus, segundo Divaldo Franco, né? E na hora que a gente via como adolescente a vida de Francisco de Assis, você se emociona. Viver para os outros, viver na sua plenitude. Embora a gente esteja muito, muito, muito distante da capacidade dessa alma maravilhosa para todos nós, ele é uma inspiração, né, de a gente juntar amigos. Como dizia o espírito Lins de Vasconcelos, um maravilhoso espírita que nos anos 40, 50, que deixou uma obra imensa no Paraná, em São Paulo, as doações que fizeram a riqueza da Federação Espírita do Paraná, São Paulo e outros lugares também, né? Ele foi um grande empresário, e ele lutava nos anos 40 para que os espíritas, voluntários de uma casa espírita, se reunissem para ajudar na alfabetização, nos anos 50, 60. No Brasil havia uma necessidade enorme de alfabetizar as crianças. Ele fazia do movimento espírita uma bandeira para isso, de educação.
que nossas obras sociais pudessem ser, além da assistência importante, valiosa, nas sopas, nos projetos de cestas básicas, de ajudas financeiras ou materiais, que, sobretudo, nós fôssemos também consoladores, educando. Olha, gente, vocês sabem, aqui no Brasil, nas escolas públicas de periferia, as crianças, elas têm dificuldade de escrever o próprio nome. Elizabeth, querida, obrigado, meu anjo. Nossos jovens aqui no Brasil são analfabetos funcionais. Nós mapeamos isso cientificamente, com um olhar afetuoso, fazendo provas às jovens e identificando que eles todos, os jovens, não conseguiam entender um texto. O meu filho, Kalel, que hoje faz mestrado em física, com bolsa de pesquisador, peço licença para dizer isso, eu amo tanto o Kalel, meu filho, quanto um desses jovens ali da periferia. A diferença é que um, por estudar numa boa escola, ter acesso a livros, acesso a pessoas que gostavam de ler e lhe ensinassem, o outro não. Ficou esquecido lá num canto, num bairro, numa vila, numa periferia. Então, não é justo vivemos numa sociedade onde uma criança linda de 12 anos mal consegue escrever um nome. É preciso que a gente entenda, o espírita, de maneira geral, já sabe muito disso, mas que a gente mergulhe na educação. É urgente. É urgente. Nosso sonho é que houvesse pequenos núcleos como o Mutirão em diversos lugares, onde poucos amigos pudessem se reunir para educar. Ah, mas eu não sou professor. Olha, mas para você ensinar a alfabetizar, não precisa ser professor dessa formação. Em geral, uma voluntária professora nos ensina técnicas material didáticas, a gente vai ensinando eles a fazer as lições da escola. E, gente, é maravilhoso você perceber que os talentos, as inteligências sublimes, pessoas com a moral sublime estão escondidas nesses rincões. É urgente pensarmos nisso. Uma vez um espírito perguntou lá na revista Espírita, né? Esses habitantes de Júpiter, quem seriam? Se seriam pessoas famosas, muito boas, evoluídas na Terra? E os espíritos respondem, olha, há muita gente encarnada aí na Terra, cuidando de netos com suas dificuldades físicas, por serem portadores de necessidades especiais, e passam a vida cuidando de um filho, e são anjos alados que estão escondidos, não são conhecidos, não são famosos. Vão aos centros espíritas ou aos templos religiosos, sentam lá na última fileira, são bastante humildes. E quando desencarnam, sua alma liberta, merece ir para Júpiter. E a nossa, professores, estudiosos, isso aqui, ainda tem uma série de cancros, né, de dificuldades de ordem moral, que não nos permitem ter essa mesma liberdade. Então, entre os mais simples, estão muitos dos mais avançados. É urgente que nós atendamos, especialmente as crianças, né? Em nome do Mutirão, fica aqui esse meu carinho, agradecendo a pergunta, porque isso não é uma obra nossa, né? É uma obra dos grandes educadores. Divaldo faz isso há décadas na Mansão do Caminho. Educar. Educar. Né? É preciso, é urgente. Vânia Lima, posso ler aqui, querido? Gostaria de fazer uma pergunta, mas me perdoe pela minha grande ignorância e mau conhecimento. Não se preocupe com isso, somos todos num processo de aprendizado. Diria que eu mesmo me entender o porquê desse meu sentimento com relação a isso. Eu gosto, mas não consigo conviver. O que tem de errado comigo? Bom, enfim, nada de errado contigo, não, por favor. A nossa pequenez, o que podemos dizer, é que estamos no processo de aprendizado. Eles são nossos irmãos menores da criação, como se diz, né? E nos processos de afinidade, outros que a recíproca não é verdadeira, é o inverso, né? Então, não há de se culpar nesse sentido. Agora, o campo mais polêmico da nossa alimentação, sabemos que num futuro, nós temos uma alimentação que não precise, isso que diz é Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, que não precise da sistemática animal para a nossa sobrevivência. Nós ainda temos uma constituição física e a carne, por exemplo, ainda é importante
para a nossa evolução. Mas já há, aqui e acolá, uma série de tendências a cada vez menos, por exemplo, nós temos que abater animais para nos alimentarmos. E cada vez mais tecnologias que avançam no campo das plantas, que são gigantescas e enormemente variadas, né, que possam eventualmente nos alimentar. Mas estamos projetando isso lá no futuro, para entendermos que tudo evolui. E nós, em relação a isso, também iremos evoluir, segundo Emmanuel. Mas vamos aprender a gostar dele. Né? Ok, Daniel, nós estamos realmente muito agradecidos pela sua brilhante exposição, por todas essas respostas que esclareceu a todos nós, né, com relação a assuntos aí tão importantes. E então nós ficamos muito agradecidos pela sua participação conosco nessa tarde agradável e tão gratificante. Muito obrigado, querido. Que Deus abençoe você, viu? Muito obrigado a vocês, Continua com a esse todos trabalho que maravilhoso. Muito obrigado pela paciência em ter nos ouvido aqui, o entusiasmo desse assunto, né, que nos toca profundamente. Obrigado a todos. Obrigado, mãe, pelos convites, todos os amigos aí, viu?